Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao canal, bem-vindos à aula de hoje. Nossa aula de hoje é imunologia. Bom, como eu falei na última aula, a última apresentação que eu fiz no canal foi falando sobre os vírus, né? Apresentando os componentes do vírus, como eles são formados, como eles se replicam. E eu falei que hoje, a próxima apresentação, a gente iria falar sobre o diagnóstico das hepatites virais e do HIV, tá? Então, eu vou apresentar os testes que a gente usa, né? Os fluxogramas, de acordo com a portaria, as portarias da Anvisa, né, de 2013, que inclusive apresenta os fluxogramas que são utilizados nos laboratórios clínicos, né, são exigidos esses fluxogramas dos laboratórios clínicos. Eu vou falar desses fluxogramas e vou começar com as hepatites virais, tá? Com os testes bioquímicos usados para controle das hepatites. Depois eu vou apresentar os imunizáveis. Então vamos lá. Hoje, 15/9/18. Professora Patrícia. Então, diagnóstico das hepatites virais. Bom, eu vou apresentar agora os testes bioquímicos que a gente usa para controle das hepatites, tá? Eles não são testes específicos, não são testes para diagnóstico das hepatites, mas eles são só para controle. Então, vamos lá. Testes bioquímicos. Testes bioquímicos para controle das hepatites. Então, a gente tem a AST, que é a aspartato transaminase. Mas, principalmente, a ALAT, que ela é a alanina aminotransferase, alanina aminotransferase. A SAT e a LAT, elas são usadas para controle mesmo, né, das hepatites. Nas hepatites agudas, elas vão estar aumentadas até em 10 vezes. Elas podem estar aumentadas até em 10 vezes. Tá? E na crônica, o médico, né, ele vai monitorando a cronicidade através das aminotransferases, no caso da hepatite B, né? Na hepatite A, que ela vai na fase aguda, ela pode estar aumentada até 10 vezes. E a gente usado também a fosfatase alcalina, a gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase. Ela é muito sensível à gama-glutamiltransferase, a gama-GT. Ela é um marcador hepático, uma enzima hepática bastante sensível, tá? A essa gama-GT. E
E nós temos também as bilirrubinas, tá? Que elas são marcadores, elas são hepáticas, são enzimas hepáticas, né? Então, a gente tem a bilirrubina total, bilirrubina indireta ou livre e bilirrubina direta, que é aquela conjugada. Lembra na minha primeira aula de hemato que eu falei da conjugação da bilirrubina? Eu falei da degradação da hemoglobina, né? Lá no baço, a hemoglobina separava parte M, parte globina. O M liberava o ferro, que era levado pela transferrina, e o M era convertido em bilirrubina, ia para o fígado e era conjugado com o ácido glucurônico, né? Com a glucuroniltransferase. Bilirrubinas, né? E então a conjugada é a direta, a indireta é a livre e a total é a livre mais a conjugada, né? Total. Bom, então essas são as enzimas usadas para o controle das hepatites virais. São enzimas hepáticas, tá? São os testes bioquímicos. Agora vamos para os ensaios imunoenzimáticos. Bom, os ensaios imunoenzimáticos eu vou falar sobre o enzima imunissaio, né? Eu já expliquei essa técnica, que é o ELISA. Em outras aulas minhas, eu já expliquei na aula de imuno, né? Eu vou fazer o desenho aqui novamente. A gente tem a placa, né? Uma fase sólida, então, marcada com um antígeno. Tá? O antígeno específico tá pequeno, né? Vou fazer essa letra maior. O antígeno. Aí eu coloco o soro do paciente. No soro do paciente vai ter o anticorpo que eu quero detectar, tá? Então, se for o anti-HBC, tá? Que eu quero detectar da hepatite B, eu vou incubar com o soro do paciente, tá? Aí, geralmente, esse soro aqui, ele vai ser diluído, tá? Geralmente tem um diluente que a gente coloca antes. E aqui é uma placa de poliestireno, tá? Então, vem marcado nos pocinhos. Eu coloco o soro, aí eu incubo, geralmente a 37 graus, temperatura corporal. Depois da incubação, tem a lavagem. E aí, depois da lavagem, houve ligação, removeu o que não foi ligado, foi removido, né? E os anticorpos, criou-se, então, um complexo antígeno-anticorpo, que ficou grudado lá nos pocinhos da plaquinha. Aí, depois, eu coloco um conjugado. Nesse conjugado vai ser um anticorpo, né, marcado com enzima. Esse anticorpo, ele pode ser sintético, ele pode ser natural de animais, né? Você estimula a imunidade do animal, depois você retira aquele soro, né, e purifica
você marca com enzima, mas geralmente os marcados eles são sintéticos. Agora, esses antígenos que vêm marcados, o coenzima, marcado com enzima, geralmente é sintético. Agora, o que vem marcado no pocinho, eles são purificados, né? O antígeno. São naturais purificados. Então, esse conjugado, ele vai se ligar ao complexo antígeno-anticorpo. Tá? E depois, na incubação, na próxima incubação, ele vai se ligar, né? Durante a incubação, ele vai se ligar. Depois da incubação, tem a lavagem. E depois da lavagem, vai ter a adição do cromógeno. Aqui vai ter o cromógeno mais o substrato. O cromógeno vai ser a peroxidase do peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio que tem a peroxidase vai atuar nela, e a tetrametilbenzidina, e ela vai se ligar na enzima e vai degradar a enzima e produzir cor. Tá? Degradando a enzima vai produzir cor. E a gente vai ler na leitora de ELISA. Tá? Nós vamos ler esse produto aqui corado que se formou no final da reação. Bom, a gente tem também os ensaios luminescentes. Então, vamos colocar aqui. Ensaios luminescentes. É o mesmo princípio da fluorescência, só que a fluorescência a excitação das moléculas, ela é promovida por uma radiação incidente, que no caso ela é marcada com isocianato de fluoresceína, como eu expliquei eu expliquei essa reação de imunofluorescência na nossa aula de imuno, tá? Na primeira aula de imuno que a gente teve. E eu falei que é uma reação também antígeno-anticorpo, só que a gente marca o anticorpo, em vez de marcar com enzima, a gente marca com isocianato de fluoresceína. E a gente usa o microscópio de fluorescência. Então, uma radiação incidente, tá? Que é a lâmpada, né, fluorescente, que é do microscópio de fluorescência, né, que vai iluminar, né, através do isocianato de fluoresceína, que vai estar ligado na reação antígeno-anticorpo. Agora aqui, nesse processo, nesse ensaio de quimioluminescência e eletroquimioluminescência, bom, eu vou falar então da quimioluminescência. Um evento excitatório é provocado por uma reação química, tá? Ou eletroquímica, no caso da eletrofluorescência. Então, eu vou explicar aqui como que acontece o teste Célia e depois eu vou colocar o ELISA quimioluminescente, tá? Então, o teste Célia. O antígeno é marcado com luminol. Esse luminol, e ele vem no kit, tá? Esse luminol, ele é o 5-amino 2,3 dihidro 1,4
fitalazinetiona, fitalazinetiona. 5-amino, 2,3 díito, 1,4 fitalazinetiona. É o luminol, vem marcado, tá? O soro do paciente vai conter o anticorpo e vai formar um antígeno, um anticorpo mais o luminol, tá? Depois eu coloco uma enzima que pode ser peroxidase, que é a mais utilizada em todos os kits. E aí eu vou produzir, né, promover através do contato do luminol com a peroxidase. A peroxidase vai degradar o luminol, vai oxidar. Ela vai oxidar. A peroxidase vai oxidar o luminol, tá? E vai produzir e vai emitir luz, tá? Então aí ele vai emitir luz, dá o luminol com a peroxidase, mais a relação antígeno-anticorpo, vai emitir luz. É o princípio da quimiluminescência. Agora, tem uma outra técnica que é o ELISA quimiluminescente. No ELISA quimiluminescente, eu coloco um anticorpo IgG conjugado com a peroxidase. Olha só, vou colocar aqui em vermelho, tá? No kit eu tenho uma IgG marcado com a peroxidase, tá? Eu tenho um substrato quimiluminescente marcado com anticorpo, tá? No kit eu tenho a IgG peroxidase, que é um anticorpo IgG peroxidase. Aí eu vou ter um anticorpo marcado com a enzima e um anticorpo marcado com luminol. Que esse luminol, esse substrato fluorescente aqui, usado no ELISA, ele é o p-iodofenol luminol peróxido. P-iodofenol luminol peróxido, quer dizer, o peróxido do luminol, peróxido ligado ao luminol, e outra IgG marcada com a peroxidase. Uma vai reagir com a outra, né? E o antígeno, no caso, vai estar no soro da paciente, o antígeno que eu quero pesquisar, no caso desse ELISA aqui, tá? E é uma ELISA quimiluminescente. Então, vai ocorrer a oxidação, né, da enzima com o luminol, né, em cima do complexo antígeno-anticorpo. Porque os dois estão marcados, dois anticorpos marcados, um com a enzima, um com o iodoluminol. Tá? Quando eu ponho o soro do paciente, né, eu formo primeiro o soro do paciente com o anticorpo específico marcado com luminol. Tá? Aí depois a IgG peroxidase, que se liga ao complexo e oxida, né? A peroxidase com o peróxido de hidrogênio ocorre uma reação de oxidação que promove luz. Tá? É a ELISA quimiluminescente.
Então, a gente tem também a eletroquimiluminescência, que é por uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela induz uma emissão quimiluminescente, tá? Da reação antígeno-anticorpo, que é com, no caso, o antígeno marcado, o anticorpo do soro, né? E a corrente elétrica, então, vai induzir através de espécies químicas reativas que vão estar presentes no eletrodo, né? E a corrente elétrica vai passar o eletrodo, vai se excitar, né? Junto com a reação antígeno-anticorpo para promover isso. A eletroquimiluminescência, a diferença é que tem uma corrente elétrica, tá? E ela é uma reação que ela é mais, a gente consegue monitorar mais ela, tá? A eletroquimiluminescência. Bom, então, agora eu vou passar para os testes rápidos. Estou apagando demais aqui. Bom, a membrana de nitrocelulose, ela é imobilizada com antígeno e anticorpo. Então, nos testes rápidos, existe uma membrana de nitrocelulose, tá? Que é imobilizada e que ela é imobilizada com antígeno ou anticorpo. Com antígeno ou com anticorpo, tá? Então, na matriz, na matriz é o princípio dipstick. A matriz é a membrana de nitrocelulose. E ela vai conter um número apropriado, né, de espaços para cada reagente. Bom, ela vai estar aqui, então ela vai estar marcada ou com antígeno ou com anticorpo, geralmente com um antígeno, tá? Geralmente pesquisa de anticorpo. O HBsAg está marcada com anticorpo, porque a gente quer pesquisar o antígeno de superfície. Mas no caso do HIV, ela vem, do HCV também, né, elas vêm marcadas com o antígeno, tá? No caso do HBsAg, vem marcado com anticorpo. Então, aí a matriz de nitrocelulose, ela vem marcada. Tem um reagente de detecção. A gente vai colocar o soro aqui.
soro do paciente, né, que é a amostra, mais um reagente. A gente põe o soro, depois a gente pinga o reagente. Esse reagente, ele pode ser marcado com enzima ou com ouro coloidal, tá? Ou com corante coloidal. Geralmente os testes enzimáticos, os testes rápidos com ouro coloidal, eles são muito eficientes, tá? O teste do HIV, ele é feito com ouro coloidal. Ele tem, o reagente dele é marcado com ouro coloidal. Que são antígenos de superfície, né? Que vão se ligar na superfície para poder aumentar a reação, né? Antígeno-anticorpo. Dar uma maior avidez, porque os testes rápidos, eles têm uma sensibilidade maior. Geralmente tem do HIV, o do HCV, os da hepatite B, nem tanto. No fluxograma da hepatite B para banco de sangue, então a gente não usa o teste rápido, tá? Agora, para o HIV, sim. Então, os testes mais sensíveis são os testes rápidos, inclusive tem um fluxograma que você usa 2 testes rápidos, tá, para o HIV. Então, e geralmente, eles são os testes, geralmente são os testes de triagem, tá, que são feitos na triagem. Para o HBsAg, como eu falei, o fluxograma dele é um imunoensaio, tá? Geralmente é o teste de ELISA que se faz primeiro, não é o teste rápido. Mas HIV e são 2 testes rápidos, né? Geralmente de marcas diferentes, geralmente de princípios diferentes também. Bom, então é isso. Aí a gente sempre tem que avaliar se o teste é válido, porque vai ter uma tira que vai ser o controle e uma do teste. E o teste ele só funciona se aparecer cor no controle, se o controle for positivo, se o controle estiver ok. Se o controle estiver ok, aí o meu teste é válido. Então, se deu reagente aqui no controle, meu teste é válido. Então, eu posso confirmar o meu resultado. Eu posso confiar no meu resultado, tá? Então, a gente sempre tem que ver, né, a estabilidade desses reagentes, a conservação deles, a quantidade de soro que eu estou colocando, a quantidade de reagente, o tempo para ficar, né, porque a gente pinga e tem um tempo, né, de 15 minutos, 20 minutos, é o mínimo que você tem que esperar para poder reagir, né, e formar a reação antígeno-anticorpo, formar a coloração, né, corado com o ouro coloidal ou um enzima, tá, na membrana de nitrocelulose. Então, esses são os testes rápidos. Tem também o teste molecular. Então, o teste molecular mais usado para o diagnóstico das hepatites virais e do HIV é a PCR em tempo real, porque ela é quantitativa. E geralmente é a carga viral que a gente quer quantificar, né, nesses vírus. Então, o que eu vou colocar aqui é o teste molecular em tempo real. A PCR
real. Eu tenho, então, uma sonda fluorescente, né, ligada a um neutralizador e a uma sequência alvo, anelada a uma sequência alvo. Então, é aqui. Sonda fluorescente, porque eu marco ela, né, com a fluoresceína. Mais um neutralizador. Essa sonda, geralmente, ela é uma sequência, tá? Uma sequência do DNA ou do RNA. Tá? Na casa aqui do DNA. Mais um neutralizador, porque se for o vírus da hepatite B, é um DNA, tá? Se for o da hepatite C, é um RNA. E se for o HIV, é também RNA que assim, retrovírus, né? Que contém a enzima. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Mais a sequência alfa. Então, a sequência alfa está aqui, a sonda fluorescente está aqui, mais o neutralizador. Tudo aqui junto, tá? Aí, o que acontece? A DNA polimerase, que é uma enzima que eu vou adicionar, né? Ela vai liberar o fluorocromo repórter que emitirá sonda fluorescente, neutralizador mais sequência alfa. A DNA polimerase vai libera o fluorocromo repórter que irá emitir uma fluorescência. Que vai ser similar aos amplicons, que são os DNAs, né, que se multiplicaram, e similar à quantidade de ácido nucleico. No caso, DNA ou RNA, né? Então, geralmente, para a carga viral, né, da hepatite B, eu vou usar PCR em tempo real. Para a hepatite A, eu não uso esse teste molecular, tá? Eu vou usar o teste molecular para o HBV e o teste molecular também eu vou usar para o HCV. Porque no HCV o HCV eu vou ter quantificação viral também de RNA. Então, eu vou usar esse teste molecular em tempo real, que é o quantitativo, para o HBV, para o HCV e para o HIV. Eu não vou utilizar para o HAV, tá? Porque o fluxograma do HAV, a gente vai ver, ele é só IgM, tá? E porque em crianças menores que 18 meses, eu não uso pesquisa de anticorpo, tá?
eu não uso indivíduos menores que 18 meses, eu uso o teste molecular. Por quê? A pesquisa de anticorpos não é indicada para bebês abaixo de 18 meses, porque eles vão conter anticorpos da mãe, tá? Que não vai condizer, né, com o seu estado imunológico do bebê. Então, ele é indicado os testes moleculares, tá? No caso, para detectar infecção congênita, né? Ou pelo parto, que no caso da hepatite B, muitas vezes a infecção ela se dá durante o parto. Pode ocorrer durante o parto. Então, a PCR em tempo real é uma sonda fluorescente ligada ao neutralizador, anelada a uma sequência-alvo, tá? Onde a DNA polimerase vai liberar o fluorocromo dessa sonda, né? E emitir uma fluorescência que vai ser proporcional aos amplicons, tá? Porque a reação em cadeia da polimerase, ela duplica os DNAs, né? Ela abre a fita, duplica cada uma. Assim, se for RNA, vai ser a RNA polimerase, tá? Depende do tipo de vírus, então, que eu quero usar. E aí vai ser similar aos amplicons, tá? E corresponder também à quantidade de DNA ou de RNA, tá? Então, esses testes moleculares, eles são parte dos fluxogramas da hepatite B, da hepatite C e do HIV, tá? Bom, então, agora eu vou começar a falar da hepatite A. A hepatite A é o vírus da hepatite A, ou também chamado HAV. Então, a transmissão dele é fecal-oral, tá? Então, ele é eliminado nas fezes e através de verduras mal lavadas, né, locais onde não há saneamento escasso, pode ocorrer, então, a transmissão fecal-oral. O vírus penetra no estômago, pelo estômago, ele resiste ao pH do estômago, tá? Vírus resiste. Então, ele vai e passa para o trato digestivo. Lá no trato digestivo, ele se replica e passa pelo epitélio intestinal e chega no sistema porta através das artérias mesentéricas, chega ao fígado. Lá no fígado, ele também se replica e é excretado, ele também se replica e é excretado pelos canais biliares. Tá? Então,
E aí ele vai ser, coabido, ele vai ser excretado pelas fezes. Nas fezes. Então, assim se dá, né? O ciclo do vírus, né? Ele entra por transmissão fecal oral, ele resiste ao pH do estômago, ele vai para o tubo digestivo, ele se replica no trato digestivo, depois vai para o epitélio, passa pelo epitélio intestinal, pelas veias mesentéricas, entra no sistema porta, entra no fígado. Lá no fígado ele se replica de novo, né? E aí que dá a fase aguda, né? A fase aguda da hepatite A, ela se dá pela resposta imune, tá? Do indivíduo infectado. E aí vai ocorrer aquela elevação das transaminases. As transaminases, elas são marcadores de dano celular e o dano vai ser provocado pela resposta imune dos hospedeiros, principalmente as células T citotóxicas, T auxiliares, né, as que lançam citocinas. E então ela vai ter uma fase não citopática, que é a fase de replicação, e a fase citopática vai ser a fase da resposta imune. Então, a resposta imune vai ser a fase citopática. E a fase de replicação é não citopática. Tá? Então, é isso. Tá? E agora eu vou fazer aqui um gráfico da infecção aguda, né? Da resposta imunológica, da infecção aguda do vírus da hepatite A. Eu posso fazer aqui nesse canto. Então, tá aqui, ó. A SAT-ALAT, ela vai aumentar. Até mais ou menos entre o 3 e o 4 dia. E depois ela vai diminuir até o 7º. Então, essas vão ser a LAT e a SAT. As transaminases, elas são as enzimas bioquímicas, né? Elas não são específicas, mas elas servem de controle. Elas vão ter um aumento aqui, ó, até do 3º ao 4º dia, né? Nas hepatites agudas. Esse aqui é o gráfico da fase aguda, né? Imunológico da fase aguda do HIV. Aí a gente vai ter, na IgM, a gente vai ter uma elevação em mais ou menos de 5 a 7 dias, eu vou ter a IgM, a presença de IgM HIV, tá? Durante 5 a 10 dias. Depois de 4 a 6 meses eu não vou ter mais nada. Mas eu vou ter principalmente, então,
Vou fazer aqui de vermelhinho. Essa IgM aqui. Essa IgM. E a IgG, ela vai aumentando, né? A IgG é a que vai conferir a imunidade, mas de 2 a 3 ela vai se elevar até mais ou menos 11º dia. Só que ela não é, a IgG ela não é um marcador de valor para hepatite A, tá? Porque como ela não é crônica, não é uma hepatite crônica, ela vai servir só para estudos epidemiológicos, tá? Aqui eu vou usar no fluxograma da hepatite A, eu vou mostrar agora. O fluxograma a gente usa só o teste IgM, tá? Para hepatite A. Então, para hepatite A, eu vou usar o fluxograma 1 do Manual das Hepatites Virais. HAV. Eu vou utilizar soroplasma do paciente. Para detectar, eu vou usar um imunoensaio HAV e IgM, tá? Então, se ele for positivo, sim, vai ser reagente, soro reagente para IgM, né? Para HAV e IgM. Se ele for negativo, sim, soro não reagente para IgM, HAV. Tá? Então, é o teste imunoensaio IgM. Geralmente é o ELISA, tá? Então, esse é o fluxograma para hepatite A. Agora, então, vamos entrar na hepatite B. O vírus da hepatite B. Eu esqueci de falar que o vírus da hepatite A, ele é RNA fita simples, polaridade positiva, tá? Porque como eu não faço PCR para ele, eu não faço PCR em tempo real, né? Eu só faço IgM para o HAV, né? E tem um IgM total, que é IgM e IgG ao mesmo tempo. E tem só o IgM que entra no fluxograma, tá? Por isso que eu não falei do genoma dele, porque não é necessário detectar o genoma do HAV. Ele é um vírus, transmissão fecal oral, né? Apenas vai se restringir, passar pelo intestino, não vai cronificar, então não tem maiores problemas. A não ser mesmo o controle mesmo, tá? Da hepatite aguda fulminante, tem que controlar com as enzimas. Então, agora a gente vai falar do HBV, que é o vírus da hepatite B. Ele é um vírus DNA
mede mais ou menos 42 nanômetros e ele tem a enzima também, né? Transcriptase reversa. E ele tem o núcleo, ele é de dupla fita parcial, porque uma dupla fita dele, ela é incompleta. Por isso é que ele tem essa enzima transcriptase reversa, tá? Que vai, a partir de uma fita de RNA, cria uma DNA, tá? Que vai de volta para o núcleo. É por isso que ele está sempre indo, voltando e cronificando e presente ali dentro, né? Podendo permanecer adormecido e voltar a se replicar. Ele é bem difícil o tratamento, né? E tem que ser um tratamento realmente sistemático. Então, o HBCAG, ele é o nucleocapsídeo, representa, né, o nucleocapsídeo proteico. O HBsAg, ele é o antígeno de superfície. Antígeno de superfície, ele vai ser o antígeno que vai estar no envelope viral, tá? Que vai fazer parte do envelope viral, porque ele é um vírus envelopado, tá? Então, o HBsAg, ele é um antígeno de superfície? Não. Ele vai estar na enzima dele, ele vai estar dentro da partícula viral. No caso, ele vai estar no capsídeo, né? O HBsAg é um antígeno de superfície. E o HBeAg, ele é produto do processamento secretado. O HBeAg, ele já é um antígeno, já é um marcador de replicação. Quando o vírus está em replicação, tá? É o HBsAg que vai marcar. Porque nós temos marcadores, tá? Então, o HBsAg, ele é um marcador de superfície de fase aguda, ele é um marcador de fase aguda. Porque ele está na superfície, né, do vírus, no capsídeo. O HBcAg, ele é um nucleocapsídeo proteico. Ele é o antígeno do core do HBV. Tá? Ele é um antígeno do core do HBV. Então, a gente vai ter um marcador que vai ser o anticorpo, o anti-HBcAg, o anticore da hepatite AB, que é o anti-HBcIgG. Eu vou apagar e vou escrever de novo organizado, tá? Só vou acabar aqui o raciocínio. Então, a gente tem também o HBcIgM, que é um marcador de fase aguda. E a gente vai ter também um anti-HBeIgG, que é um anticorpo de bom prognóstico, quer dizer que o vírus não vai estar se replicando ainda,
E a gente tem o anti-HBS, que é o anti-antígeno de superfície. Então, ficou bagunçado, agora eu vou colocar direitinho aqui os marcadores, para a gente poder entender melhor. HBV, marcadores. Então, a gente tem o HBsAg, que é o antígeno de superfície, ele vai estar dentro da partícula viral. Antígeno de superfície. A gente tem o anti-HBcIgM, que ele é um marcador de fase aguda. A gente tem o anti-HBcIgG, esses são os que a gente usa mais, que ele é um marcador de fase crônica. Tá? E a gente vai ter o anti-HBS, são os principais, tá? Que é o anti-HBsAg, né? O anticorpo contra o antígeno de superfície. Contra o antígeno de superfície, que é o HBs ou HBsAg. Então, o anti-HBs, na verdade, ele é o anti-HBsAg. E ele é um marcador de imunidade. Então, quando ele está alto, quer dizer que o indivíduo adquiriu imunidade contra a hepatite B. Quando ele está acima de 100, tá? Às vezes ele pode aparecer junto com o HBcIgG. Aí quer dizer que existiu uma infecção passada. Agora, se o anti-HBs aparecer sozinho, geralmente é efeito de vacina, tá? Agora, se ele aparecer junto com o HBcIgG, é infecção passada, tá? Se tiver HBsAg e IgM, fase aguda. Agora, pode ter a fase crônica, né, que tem IgG e tem HBsAg juntos, tá? Pode acontecer, né? Então, tem os perfis, da hepatite B, os perfis sorológicos, os principais perfis sorológicos da hepatite B. Essa tabela é importante, eu vou colocar aqui. Bom, eu não vou colocar aqui, tá? Tem os principais perfis sorológicos, mas a gente já vai passar para o H. Eu vou falar do fluxograma, que é uma coisa importante, que a gente usa o fluxograma 3 para o HBV. Eu falei dos marcadores, tá? Aí tem um perfil, falei que fase aguda
HBsAg positivo e GM positivo é fase aguda. Tem um período prodrômico, que é o perfil 1, onde só HBsAg vai estar reagente. Tá? Fase aguda HBsAg e anti-HBsAg-GM. Tá? Tem uma outra fase aguda, que é o perfil 3, onde tem HBsAg positivo, anti-HBsAg-GM positivo e anti-HBsAg-IgG positivo. Agora, tem a fase de recuperação do portador crônico, onde vai ter anti-HBsAg-IgG positivo e HBsAg positivo, porque o HBsAg, às vezes, ele se mantém na cronicidade, tá? Enquanto o anti-HBsAg-GM, ele não se mantém. Ele desaparece. E tem a janela imunológica, onde a gente tem só o anti-HBsAg-IgG positivo, e tem a fase de recuperação, que é o HBsAg-IgG positivo, anti-HBs positivo, muito frequente, e referente à vacina é só o anti-HBs positivo. Então, agora a gente vai ver o fluxograma do HBV. Que é o fluxograma 3 das hepatites virais para HBV, a hepatite viral B, do vírus B. Então, é feita com a amostra, né? É sangue, soro ou plasma, aí a gente realiza o teste de HBsAg. Tá? E geralmente pode ser um teste de ELISA, tá? Não tá falando aqui que é teste rápido, não. Tá falando que é o teste HBsAg. E se tá positivo, sim, vamos realizar o teste de anti-HBC total. Esse anti-HBC total aqui é o IgG, tá? Aí ele tá reagente? Tá reagente? Então é HBV positivo. Reagente para o vírus da hepatite B. Se tiver negativo, soro não reagente HBsAg. Tá? Então é um teste de HBsAg, deu positivo, tá? Não está falando aqui se é teste rápido ou se é imunoensaio, tá? No fluxograma 3. Está falando que é a amostra, eu uso sangue, soro ou plasma, o teste HBsAg, se tiver positivo, eu faço anti-HBC total, que é o IgG. Se tiver positivo, eu confirmo que é soro reagente. Tá? Se o HBsAg já tiver negativo, eu já coloco soro não reagente. Tá? Então, esse é o fluxograma do HBV. Bom, vamos passar para o HCV e a gente viu que já não vai dar tempo da gente ver o HIV, né? Nós vamos ter que passar para a próxima aula. Eu vou falar rapidamente do HCV e do seu fluxograma. E a gente deixa o HIV para a próxima aula. Que inclusive eu posso incluir na próxima aula também o vírus Epstein-Barr, tá? Que também é um vírus que infecta linfócitos, né? E ele é bem interessante para a gente ver. Então, vamos falar agora do HCV. O HCV, ele é um RNA de fita simples, polaridade positiva, e ele possui um envelope. Inclusive, ele possui proteínas estruturais do envelope e as não estruturais. Tá? Então, proteínas estruturais.
A gente tem proteínas do core, proteínas E1, E2, as não estruturais. A gente tem P7, NS2, NS3, NS4, A, NS5A e B. E isso, tá? Bom, a NS3, ela tem a função de helicase, que é de abrir a fita na hora de fazer o teste molecular, tá? Que eu estou falando da estrutura do vírus, eu falei das proteínas estruturais, das não estruturais, e a NS3, que é uma não estrutural, ela possui a função de helicase. A NS5A regula a replicação do vírus, é a NS5A. Então, ela que regula a replicação do vírus. E a que replica o genoma é NS5B. Então, as do envelope, que é 1 e E2, né, composto pela proteína do capsídeo C, capsídeo C, proteínas estruturais do capsídeo E1 e E2, tá? E do core. Geralmente são usados nos testes de imuno para marcar, para serem usados como antígenos, tá? Então, os capsídeos, na hora que eles se replicam, né, lembra da aula de vírus, né? Da replicação dos vírus, ele se replica no citoplasma, né? É uma fita simples que já é RNA mensageiro, que é polaridade positiva. E aí, ela depois que ela forma as proteínas, ela vai formar o seu envelope, porque o HCV é um vírus envelopado. E o envelope, ela é formado através do brotamento da síntese da VLDL, que é um lipídio, né, de baixa densidade, uma lipoproteína de baixa densidade, tá, que ajuda a formar esse capsídeo aqui, ó, a partir da VLDL, Very Low Density, né, lipoproteína. Então, a persistência da infecção do HCV é que dá a variabilidade genética. E é por isso que ele é crônico, ele é uma doença crônica em 70%. Tá? Ele promove cronicidade em 70%. Tá? Exatamente por causa dessa variabilidade genética que dá a ele 70% de cronicidade. Bom, agora vamos falar então do fluxograma do HCV, tá? Que é o fluxograma 7 do Manual das Hepatites Virais. E esse vai ser para finalizar, então, nossa aula de hepatites virais. É o fluxograma 7. Fluxograma das hepatites virais. Tá? Hepatite C, tá? HCV.
É o fluxograma 7 do manual. A gente tem, então, a amostra, que vai ser um soro, né, o plasma. E aí a gente vai realizar o teste de HCV. Aqui não fala se é teste rápido ou se é teste de ELISA. Fala teste HCV. Reagente? Sim. Se sim, vai realizar PCR em tempo real, né? É o teste para quantificação da carga viral. Então, teste para quantificação da carga viral. Veja bem que no HBV, o fluxograma é teste HBsAg, se positivo, HBC, anti-HBC e GG, né, ou anti-HBC total. Tá? E aqui no HCV, a amostra é o soro do paciente, né? O primeiro teste que se faz é um teste de HCV, um imunoensaio de HCV, não fala se é teste rápido ou se é o ELISA, é um dos dois, é um teste de HCV. Deu positivo, vai ser um teste de quantificação da carga viral, então já vai ser um teste molecular, enquanto no HBV, o fluxograma não pede teste molecular, tá? Pede um outro marcador, que é o antimarcador do core, anti-HBC e GG, tá? Ou anti-HBC total. E aqui, não, teste HCV positivo, HCV para HCV, teste de quantificação de carga viral. Esse é o fluxograma 7 da hepatite viral tipo C, tá? Para fechar nossa aula de hepatites virais. Ok, pessoal? Então, boa noite para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.